Bom dia a todos e a todas, como vão vocês? Tudo bem? Tava com saudades, viu? Bom pessoal, começamos o ano de 2021 e é mais um ano diferente, né? O ano passado nós tivemos aulas apenas remotas, né, online, e esse ano nós começamos aí com o ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido? O que acontece? Tanto teremos aulas presenciais na Escola Margarida, como também teremos aulas remotas, né? Por isso híbrido. Bom, essas aulas são direcionadas ao oitavo C. O que vai ocorrer? O oitavo C, lá no Central de Mídia, desde o dia 10 de fevereiro, eles estão fazendo uma revisão de algumas aulas do ano passado, de alguns temas, algumas habilidades. E o que foi determinado é que do dia 10 até o dia 17, nós estávamos trabalhando com mercantilismo, com a habilidade do mercantilismo. Parte 1, parte 2. E eu vou dar um reforço aqui sobre o que já vimos o ano passado, relembrar um pouquinho. Bom, bora lá? Vamos começar? Vamos lá. Então, o que é o mercantilismo? O mercantilismo, pessoal, é uma prática econômica que foi introduzida na Europa mais ou menos entre o século durante o século XV, XVI, XVII e XVIII. Essa prática comercial tinha várias características diferentes. É essas características que nós vamos falar agora com vocês. Só que no momento eu quero dar uma revisãozinha. Antes, lá atrás, antes do mercantilismo, como eram as práticas econômicas? Sabemos que antes do mercantilismo, nós estávamos na Idade Média, na Baixa Idade Média, onde começou a entrar em decadência o sistema feudal. O que era o sistema feudal? O sistema feudal era uma sociedade onde as terras, a quantidade de terras é que importava e determinava a riqueza de alguém. Lembra que o senhor feudal era a pessoa mais rica do feudo? O feudo tinha poderes centralizados, cada feudo tinha suas leis, suas regras. Lembra disso também? Pois é, e também tinha o rei, mas o rei nesse momento não tinha poder, mas quem tinha realmente poder, além do senhor feudal, era a igreja, o clero, né? Porque eles tinham maior quantidade de terras. E é sobre isso que a gente está falando. A riqueza na Idade Média, terras. Agora, no século XV, começa o mercantilismo. E o mercantilismo, ele vai dar uma guinada nisso. O que vai acontecer? O que vai determinar a riqueza agora não são mais as terras, é o ouro e a prata, o que a gente chama de metalismo, os metais. Então, algo essencialmente predominante durante o século XV, XVI, XVII, XVIII é o acúmulo de metal. Uma nação rica, um país rico, é aquele que acumula mais metais preciosos, tá? Ok? E a busca desses metais preciosos vai ser uma aliança entre a nova classe social que surgiu no fim da Idade Média, a burguesia, que eram os comerciantes, junto com o rei. Lembra que o rei, lá atrás, no feudalismo, era um poder apagado, enfraquecido pela igreja? Pois bem, agora não. Agora o rei se fortalece numa aliança com a burguesia e é essa aliança que vai partir para o colonialismo, para as novas navegações, para a busca de ouro e prata, para o acúmulo de metais, para trazer para suas nações um enriquecimento. Isso, a grosso modo, chamamos de formação dos estados modernos. Portugal, Espanha, Inglaterra, Bélgica, França, todos esses países, eles vão realmente ascender nos mares, né, na navegação marítima, nas grandes navegações do século XIV, XV, XVI. Por quê? Porque eles vão em busca disso. O rei agora tem o financiamento, patrocínio e a aliança da burguesia, que em troca vai ter um reconhecimento de uma classe social. É uma nova classe social que emerge. Lembra que antigamente você tinha o quê? O clero, a nobreza e os servos. Agora não, você tem aí, junto com os nobres, páreo a páreo ali, né, sem o título de nobreza, mas com bastante importância e relevância, a burguesia. E é essa burguesia que vai atravessar os mares, as grandes navegações, ok? Bom, sabemos então que a principal característica do mercantilismo, começamos pelo metalismo, o acúmulo de ouro e prata, protecionismo, porque o rei vai proteger a sua nação. Como? Impondo, né? Taxando, colocando taxas alfandegárias para produtos externos. Tudo que entrar aqui
nosso país vai ter uma taxa. Por quê? Se não tiver essa taxa, logicamente o produto externo vai estar mais barato que o produto local. E nós não queremos uma concorrência desleal de lá de fora. Então essa taxa vai servir para nivelar os preços. Então seria, no caso, o protecionismo. Bom, durante o mercantilismo, a outra característica que chama muita atenção da gente, mas bastante, é a balança comercial favorável. Professor, o que é uma balança comercial favorável? A grosso modo, é quando um país ele mais exporta mercadorias do que importa. Ou seja, ele mais vende seus produtos, os produtos fabricados nesse país, do que ele precisa comprar lá de fora. Porque cada vez que ele vai comprar lá fora, o que vai acontecer? Ele vai gastar o seu ouro e a sua prata, então ele vai empobrecer. Então é bom que ele tenha o quê? Uma boa produção, tanto para subsistência da sua nação, quanto para exportar, para mandar lá para fora, para vender, e aí ele vai vir em troca mais ouro e mais prata. Então, resumindo, balança comercial favorável é quando você mais vende do que compra. Ok? Não adianta um país ser rico se ele precisar de tudo de lá de fora, se ele precisar comprar o tempo todo, porque ele vai empobrecendo aos poucos. Essa é a ideia econômica da balança comercial favorável. Favorável ao país que está como sujeito dessa ação, como agente desta ação. Então já falamos do metalismo, do protecionismo, já falamos da balança favorável comercial. Lógico que a burguesia e o rei vão fazer uma parceria e vai haver o quê? As grandes navegações. As grandes navegações vai ser a conquista pelos mares, né? Principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra, França, que vão partir no século XIV, XV e XVI, rumo ao desconhecido, rumo ao encontrar novas terras, encontrar novos continentes, onde eles possam explorar. E aí eles vão ser a metrópole e a terra encontrada, no caso, vai ser a colônia. Essa relação de colonialismo a gente tem aqui no Brasil. Portugal, que parte em 1500 para encontrar novas terras, né? No caso ele estava querendo chegar até a Índia, um novo caminho, encontra com o Brasil, né? A gente não usa o descobrir o Brasil, a gente fala encontra com o Brasil. Ao encontrar aqui o Brasil torna-se colônia de Portugal. E essa relação metrópole, Portugal e colônia, ela vai ter algumas regras. A primeira delas é um pacto colonial. O Brasil só vai poder comercializar, negociar com Portugal. E Portugal pega a mercadoria brasileira e vende para a Europa. O Brasil não pode vender para a Europa diretamente. Ele não pode negociar com a França, com a Itália, com a Inglaterra. Nada disso. É a exclusividade. O pacto colonial, o que é? A exclusividade vai vir justamente para Portugal. Vai favorecer a grande metrópole. Ok? Então isso é um pacto colonial dentro da situação de colonialismo, né? Onde os europeus vão chegar tanto na América quanto na Ásia e colonizar aqueles povos diferentes para explorar, né? É o extrativismo, arrancar dessas terras ouro e prata. Quando não tiver, no caso do Brasil, inicialmente não encontraram ouro e prata, foram encontrar quase 200 anos depois, 197, 198 anos depois que Portugal aqui chegou. O que vai acontecer? Eles vão usar as terras brasileiras para monocultura. Monocultura é a produção de um produto só agrícola. E no caso, qual era a riqueza naquele momento? O açúcar. Então a cana-de-açúcar que vai ser plantada aqui no Brasil vai todinha para Portugal. E aí sim, chegando lá, é que vai ser revendido para outros países europeus. Ok? Então você tem monocultura, o pacto colonial, o colonialismo. Dentro de uma mesma situação. Ok? Bom, falamos de metalismo, protecionismo, balança comercial, colonialismo, navegações. O último item que eu gosto de colocar nesse contexto do mercantilismo é sobre a religião. Sim, porque havia um domínio da Igreja Católica o tempo todo. Isso na Idade Média a gente estudou que era a classe mais rica. No mercantilismo ela vai perdendo a força e alguns conceitos, algumas doutrinas, alguns dogmas também caem literalmente por terra. Por quê? Se a ambição de enriquecer, de ter ouro e prata,
anteriormente, na Idade Média, era algo visto como ruim, como pecado, essa ambição, agora, durante o mercantilismo, não. Quando o homem enriquece pelo seu trabalho, as igrejas, as protestantes, puritanas, anglicanas, luteranas, elas vão defender esse enriquecimento. Elas não vão ver mal nenhum o homem querer ser feliz, querer ser rico aqui na terra. Enquanto o pensamento da igreja católica antiga, estamos falando há 1000 anos atrás, há 600, 700 anos atrás, qual era? Era que o enriquecimento, as alegrias, as riquezas, era só no reino dos céus. Aqui, só sofrimento, que nos aproximava de Deus e do sofrimento de Jesus. Era assim aquela visão daquele homem antigamente. Não estamos falando da igreja católica atual, nem das igrejas protestantes atuais. Estamos falando de como foi esse embrião, como é que tudo isso surgiu dentro da sociedade, tá? Então o fator da igreja protestante, que a burguesia defendia, permitir o enriquecimento, isso vai fazer com que quebre-se, vai haver uma ruptura com a igreja católica e as pessoas vão querer sim, vão querer comercializar, vender, vão querer ficar rico, enriquecer, tanto os reis, tanto os nobres, tanto a burguesia e a própria população, que vai começar um êxodo rural, né? As pessoas vão querer vir para os grandes centros urbanos. Lembra que nesse momento está havendo renascimento na Europa, principalmente ali naquele fluxo das cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, são cidades que estão enriquecendo com o comércio mantido pela burguesia local com o Oriente, ou seja, do Ocidente para o Oriente. Então todo esse contexto faz com que o mercantilismo seja bem sucedido. Um último detalhe que eu queria falar para vocês, que é bem importante, não menos importante, eu gostaria de dizer para vocês que, veja, você tem uma situação de ascensão dessa burguesia. E essa burguesia, em troca dessa parceria com o rei, né, desse apoio, tanto o patrocínio, né, com o rei, ela vai querer ascender como uma classe social. E é isso que mais tarde nós vamos estudar, como essa burguesia futuramente rompe com esse rei. Mas esse momento a gente tem que entender dentro do mercantilismo que há um rei absolutista, ou seja, é o rei agora que determina as cartas do jogo, apoiado pela burguesia e em detrimento da igreja. A igreja enfraquece, ela perde aquela força da Idade Média, da idade medieval, e aí ela passa a ficar mais abaixo do rei e da burguesia. E esse rei, na formação desses estados, ele vai ser absolutista, ele vai mandar na economia, na religião, na política, na sociedade como um todo. Isso é importante. O absolutismo vai ajudar que o rei dê as cartas. Lembra que eu falei agora para você do protecionismo? Pois é, o rei vai taxar impostos. Colonialismo, o rei vai estar presente durante esse processo de colonização, porque é um lucro para ele. Então é isso, o mercantilismo depende também do absolutismo do rei, apoiado pela burguesia, para que ele possa prosperar, para que ele possa enriquecer. Esse, então, é o sistema econômico do século XV, XVI, XVII e XVIII, o mercantilismo, que também chamamos de capitalismo, entre aspas, capitalismo comercial. É quando o capitalismo começa como um embrião, né? Ele começa a se formar. Muita gente defende essa teoria também, que não é errada, é também uma teoria de historiadores. Então, vamos ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, com muitas informações, e não é isso que a gente quer. A gente está só fazendo um resumo do 7º ano, agora para o 8º C. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês continuem se cuidando, que a gente continue aí aguardando a vacina, isso é muito importante para que todos nós possamos voltar para a nossa sala de aula. Por enquanto, vamos ter esses bate-papos semanais aqui novamente, tá bom? Fiquem com Deus, cuidem-se.